Olá, vocês que nos acompanham aqui no Conectados na Lição. Que bom que você está conosco para o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. Para nós é um prazer estarmos aqui. Nós fazemos parte da Igreja Adventista Central de Guaíra, no Paraná, e esse programa foi criado no intuito, de podermos nos aproximar mais da Palavra de Deus a cada dia, e toda semana iremos trazer o estudo da lição aqui para vocês. Meu nome é Fábio e comigo aqui também o professor Anderson. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fábio? Uma alegria estar aqui contigo mais uma vez para darmos sequência na lição da Escola Sabatina desse trimestre e agora a lição de número 10. Isso mesmo. E vamos continuar estudando, E a lição 10, ela nos traz aí um tema bastante importante. Na lição passada, nós estudamos sobre a lei de Deus e agora vamos falar, Anderson, sobre a aliança e o modelo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu pediria para o professor Anderson fazer uma oração para nós, invocarmos a presença de Deus. Vamos lá então, oremos. Te louvamos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas, mesmo nós não merecendo, mesmo devido às nossas falhas, aos nossos pecados. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e o Senhor nos perdoa. Abençoe agora o estudo da lição dessa semana. Que o Senhor continue nos ensinando aqui, que o Senhor seja o nosso professor maior. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Muito bem, então nós temos o verso para memorizar da lição, que está lá em Êxodo, no capítulo 24, verso 3, que fala: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Anderson, o que a lição no sábado traz de introdução para a gente seguir nessa introdução da aliança e o modelo? A lição 10, ela nos deixa claro que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Deus passou orientações, como a gente viu na lição passada, alguns mandamentos, deixou algumas leis para que esse povo pudesse viver em harmonia, e também esse povo refletisse o caráter de Deus através da lei, que reflete o seu caráter. Só que, acima de tudo, Deus manifesta a vontade de habitar entre esse povo, de estar ali presente. Não escolher o povo, mas vocês ficam aí e eu fico daqui. Então Deus se preocupa de estar no meio deles e apresenta qual é o meio que Deus estaria entre eles, qual o formato, que modelo, como que seria isso, como que Deus se faria presente. Então, Anderson, e assim, uma coisa muito interessante, Deus, ele queria com o ser humano uma relação verdadeira e não um ritual, um ritualismo, como era no Éden, quando ele andava com Adão e Eva. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, então essa distância que ocorre foi levando o homem cada vez mais longe de Deus, e desde que ele escolhe, então, Abraão lá atrás, e é óbvio, agora nós estamos falando já da época de Moisés, mas Deus queria novamente essa relação, essa relação íntima que o ser humano tinha com Deus, Isso é muito importante a gente colocar. Quando a gente vai falar de relacionamento, Fábio, a gente pensa no nosso relacionamento como ser humano com ser humano. Para a gente fortificar o relacionamento entre seres humanos, é necessário ter o quê? É necessário a gente ter contato, é necessário a gente se encontrar, é necessário a gente ter momentos de convivência junto. Por exemplo, hoje, eu e você aqui, a gente construiu uma amizade. Essa amizade, como que a gente construiu? Nós frequentamos, teve um momento que a gente frequentou a casa um do outro, Teve momentos que a gente saiu junto. Nós já fizemos até viagem juntos. Então isso foi fazendo o quê? Foi estreitando a relação, a gente foi criando uma sintonia
que chegou ao nível que hoje, mesmo que a gente fique um tempo sem se falar, mesmo que a gente fique 100 dias sem se falar, quando a gente se encontra, essa conexão, né, Volta, né? ela volta, ela é visível, por quê? Porque a gente construiu esse relacionamento, a gente construiu essa amizade. E com Deus não é diferente, né? Então, como que Deus conversa com a gente? Através do estudo da palavra. Como que a gente fala com Deus? Através, né, da oração. E como que a gente expressa, né, a nossa comunhão e a gente vê se a nossa comunhão está surtindo efeito ou não. O nosso envolvimento com o evangelismo. Né? A gente transmitir isso para outras pessoas. E o importante também, nós sabemos que a obediência, né, ela vem como fruto do amor e não como um medo, né, que nós todos acreditamos. O remanescente é definido como aquele que tem a fé em Jesus e a obediência nos seus mandamentos. Mas a obediência nos seus mandamentos, aqui nós não estamos falando de um medo ou de uma obediência para poder ser salvo, né? E sim porque nós descobrimos o amor de Cristo, né? Isso é importante. Ela não é um meio de salvação, mas é uma evidência da salvação, né? É isso aí. E é interessante que a própria Bíblia fala que nos finais dos tempos, esse grupo que vai ter o relacionamento com Deus, esse grupo que vai ter a comunhão com Deus, ele é conhecido por algumas características. E a característica qual que é? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. É um grupo obediente. Exato. Nós vamos seguir para a lição de domingo, né? E a lição de domingo, o livro e o sangue. E aqui a lição ela fala para nós lermos Êxodo 24, de 1 a 8, e vem ali um questionamento. Quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e o seu povo? Aqui, então, nós temos, né, a palavra, né, como a base da aliança. O que você colhe de importante aí no domingo, né, para a gente poder repassar, Anderson? O que fica claro para nós é que o Deus vivo da Bíblia, ele não é um Deus que se preocupa com coisas, né, ou se preocupa com uma agenda. Não, é um Deus preocupado com a pessoa. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falando que nós não deveríamos, não que seja errado, mas nós não deveríamos nas nossas orações pedir que Deus abençoasse coisas. Porque Deus ele é especialista em abençoar pessoas. Né? Então, tipo assim, querido Deus, eu tô indo viajar agora, abençoe esse carro. Para que nada aconteça. Senhor Deus, eu tô entrando aqui agora, né, nesse estabelecimento aqui, abençoe esse lugar aqui. Deus abençoa, mas Deus é especialista em abençoar pessoas. Senhor, eu estou indo até tal cidade, vou fazer uma viagem. Me abençoe para que eu conduza esse carro e as pessoas que estão conduzindo esse carro também. Então a Bíblia deixa claro que Deus é um Deus de relacionamento e o foco desse relacionamento é as pessoas. E o livro aqui, no caso, né, o livro e o sangue, a palavra, né, como base da aliança, Moisés, ele leu a lei para o povo, né? A aliança, ela sempre teve fundamentada naquilo que ele leu, nunca em ideias dele. Nada do que Moisés falou veio da sua de uma ideia, não. Ele repassou exatamente a vontade de Deus, né? E o tema ali, a aspersão do sangue, o sangue, né, é o sacrifício. Isso aí talvez eles ali não tivessem ainda a ideia, eles sabiam dessa necessidade do cordeiro, né? Desde Abraão, desde Caim e Abel, né? Mas o sangue ele foi aspergido sobre o povo e sobre o livro, ou seja, o livro da lei aqui nós falamos até no sentido amplo, em tudo que eles conheciam, não estamos falando só dos 10 mandamentos, mas tudo que veio ali veio de Deus, né? Nós temos os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mas nós temos
as ordenanças que foram dadas a Moisés por Deus. Então, isso simbolizava que a obediência e o relacionamento com Deus, eles só eram possíveis por meio da expiação, né? Apontando a Cristo. O sangue apontava para Cristo. Então, talvez, nesse sentido, se não fosse por Cristo, talvez o ser humano não tivesse nem condições de obedecer. Ah, mas por quê? O ser humano não... Pelo simples motivo que a obediência está ligada ao amor, né? E Cristo é que nos amou, né? Deus é amor. Então, até ontem nós estávamos na rádio e eu acho que foi o pastor que falou, olha, se o ser humano não tivesse pecado, Cristo não precisaria ter vindo, né? Mas nós não teríamos perdido o entendimento do que era o amor, porque nós iríamos viver o amor, né? Então, assim, a expiação, que é a base ali, né? A palavra que levava à expiação. Então, é importante. E também que Deus é relacional, né? A aliança, ela não é só um contrato legal ali, e Deus quer o relacionamento, que é o que você falou, a intimidade, né? Deus quer que nós estamos com Ele, por isso Ele instituiu um dia para nós estarmos em um relacionamento mais estreito. Ah, mas é só no sábado. Não, todo dia, mas o sábado é importante por isso também. E é interessante que Deus escolhe Moisés para ser o líder, né? E Moisés é quem tem contato direto com Deus, né? Pelo menos algumas vezes ali é ele quem sobe no monte. Teve até a lição, até citou, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, que teve algum momento que ele foi acompanhado de mais 73 líderes, mas algumas vezes ele esteve sozinho ali. E é interessante que quando ele volta, ele passa as informações para o povo, porque ele tem que firmar essa aliança com o povo, né? E qual que é a resposta do povo? O que o povo diz, né? O povo diz, tudo que o Senhor falou a nós faremos. E o povo repetiu isso mais de uma vez. Uhum. Só que daí o que aconteceu, né? O povo falhou. E daí fica uma reflexão para nós aqui. Quantas vezes, né, nós dissemos a mesma coisa e nós falhamos? Quantas vezes, né? E qual é a única solução? Então fica essa reflexão aí para nós da lição de domingo. Muito bem, vamos seguir então aqui com a lição de segunda-feira, Vendo a Deus. Está baseado ali em Êxodo 24, de 9 a 18, que fala da experiência ali no Sinai, né? E o que você tira dessa parte aí, Anderson? Este é o momento em que Moisés vai acompanhado, né, dos 73 líderes. 73 então, esse é o momento ele vai aos 73 líderes, com 73 líderes ali ao encontro com Deus, e tiveram a experiência incrível, né, de ter um contato ali mais próximo, né, com Deus. E ali é interessante porque Deus é o anfitrião, né, o Deus de Israel é o anfitrião, recebe. Então, eles tiveram ali a oportunidade de cear, né. Comunhão, né? Comunhão, exatamente. E é interessante que a lição aqui cita que esse costume de se alimentar, de se reunir no Oriente Médio, né, durante os tempos bíblicos, e até certo ponto ainda hoje, comer juntos é uma experiência de grande importância. De importância. Lá não é insulto, né? Você não aceitar, às vezes, até é um compromisso, né? É um compromisso, é quase que um ritual, né? E justamente porque a ceia, vamos colocar, hoje a ceia do Senhor, ela representa o quê? Né? A nossa aceitação da salvação e a nossa união com Cristo e com a igreja. Então a ceia do Senhor, né? A Santa Ceia que nós sempre fazemos, ela tem essa questão ritualística também, né? É importante. Outra questão ali, que a lição de segunda-feira traz, Anderson, que eu acho importante a gente comentar, é a questão do perigo dos privilégios sem conversão. Uhum. É legal isso aí que eles falam, porque mesmo com a experiência única que a pessoa tem
da conversão, né? Alguns líderes ali caiu em pecado. Exatamente. Desses 73, tragicamente, caíram em pecado e perderam a sua vida. Exatamente. Então, olha o perigo, né? Ali na Abi, Ebiú, né? Fala em Levíticos 10. Então, isso mostra que a luz recebida, ela aumenta a responsabilidade da pessoa, mas não garante a salvação. Não garante, né? a salvação. Nós, por exemplo, nós iniciamos esse projeto, o intuito de, óbvio, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, né? Mas também para nos edificar. E a gente está vendo aqui coisa desligando, dando errado, não vai, né? E o que você falou para mim agora? Falou para, né? Olha, é assim mesmo que funciona. Não tem gente que não está feliz com isso. Então veja, a responsabilidade é grande, é grande. Não só com relação a Satanás ele ficar irado com isso, mas também nas suas próprias ações, na sua própria instrução, né, no que você faz, no que você vê, no que você... então isso é bastante importante. Isso chama responsabilidade para nós também como adventistas, né? Essa luz que nós temos, todo o conhecimento que a gente adquire, o que a gente está fazendo com tudo isso? O que a gente está fazendo com essa luz que nós temos hoje ao nosso alcance? Né? Então, serve para ponto de reflexão para nós também. Terça-feira, poder para obedecer. Nós temos como base aí Ezequiel 36, de 26 até 28. Eu acho que daria para a gente ler, né? Uhum. O texto. Diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Bonito, né? Essa promessa. E promessa de um novo coração. É interessante que em 3 ocasiões, né, o povo de Israel prometeu obedecer. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê Pedro também, né, falando, não, eu tô contigo, Jesus. Aí Jesus fala assim, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Então a gente percebe, né, e a gente vê ali na Bíblia ali essa luta do ser humano. Mas a lição está falando poder para obedecer, ou seja, isso deixa claro que obedecer, a gente precisa de algo a mais, porque a gente sozinho com as nossas forças, né, é praticamente impossível. Então, por isso a gente tem que pedir esse poder. Agora, se recebemos o poder para obedecer, por que achamos tão fácil cair em pecado? Sim. Será que nós estamos realmente, né, buscando esse poder? Será que nós estamos dispostos a receber esse poder? Então, muitas vezes, a gente fica lendo a Bíblia, a gente fica pegando o povo de Israel, até mesmo a questão de Pedro, ou Jonas também, quando foi para um lugar que não era para ir, a gente fica condenando eles. Mas a nossa atitude não é diferente nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo. Muito bem. Eu tenho uma colocação aqui, e é interessante, Ezequiel ele anuncia a obra do Espírito Santo, né? De tirar o coração de pedra e colocar um coração sensível, capaz de obedecer. Eu acho que o ponto-chave está aí, né, Anderson? É um coração capaz de obedecer. Cara, eu sempre falei, nós tentarmos até amar sem Deus é igual empurrar uma parede, cara. Não vai. Você não consegue, não tem como, né? Porque Deus é amor. A pessoa pode ter amor sem Deus? Não. Não tem como. A ausência de Deus, ausência de amor. Então tem tantas pessoas que falam,
eu não creio em Deus. Cara, você pode não crer, mas você tem Deus, senão você não ia conseguir amar. Você não ia ter filho, não ia ter mãe, não ia ter nada. Você entendeu? Então, nós temos essa incapacidade, né? Ezequiel fala ali, a incapacidade do ser humano, né? Vocês não são capazes de servir ao Senhor. Isso mostra que a obediência não pode vir da carne, mas só de Deus. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conseguimos obedecer. Ah, mas o que é obedecer? Cara, é num sentido mais amplo. Que pode. Eu não estou falando só em honrar pai e mãe, em guardar o sábado. Não. É em amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, que é uma obediência. Em amar o ser humano. Né? É difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá o check-up do seu coração? Você fez aí? Já tem uns dias que não faço. Já tem uns dias que tá atrasado. Mas como você acredita que tá o seu coração? Não, eu acredito que tá bem. Não tem tanto tempo, eu acredito que tá bem. Estou fazendo exercício. Se chegasse uma equipe médica aqui agora e falasse assim, ó, nós viemos aqui, nós vamos fazer aqui o transplante do seu coração aqui agora, você assina aqui para mim, nós já vamos começar a fazer o transplante aqui agora. Você assinaria? Não. Não, né? Não. Porque para você, o seu coração tá tranquilo. Tá tranquilo, não precisa ser trocado. Agora, imagine, né? É só uma suposição aqui. Se tá? tivesse, mas imagine se não tivesse bom e você ali, né, tivesse ali com os dias contados e chegasse a equipe médica aqui e falasse assim, Fábio, conseguimos aqui um coração, é compatível, todos os requisitos ali, esse coração aqui vai se encaixar muito bem no lugar do seu coração. E você com os dias contados ali, você aceitaria? Com certeza. Com certeza. Agora, o que Deus está falando ali? Na promessa ali, né? Eu vou te dar um coração novo. Te dar um coração novo. Quem que está falando isso? É o especialista de corações, né? Ele é o especialista da mente, é o especialista que sabe tudo que a gente pensa. Ele está falando. Se ele está falando que vai pôr um novo coração, é porque precisa. É porque nós estamos doentes, é porque nós estamos morrendo, é porque nós estamos com os dias contados. Então, esse transplante de coração não é questão de querer ou não querer, é caso de vida ou morte. Verdade. É caso de vida ou morte. Então, precisa ser feito esse transplante. Exatamente. Bom, seguimos então com a quarta-feira, no meio do seu povo. Também Êxodo ali 25, de 1 a 9. Né? E aqui sim, nós vamos falar então sobre exatamente o santuário, como a presença visível, né? Mesmo guiando Israel ali pela nuvem, pelo fogo, Deus pediu a construção de um santuário. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus queria estar no meio do povo. Né? E falou, e tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Isso tem um significado, né? Muito grande, porque Deus queria, além dele libertar, além dele conduzir, além dele passar todas as orientações, ele queria se manifestar no meio do povo. E o meio de se fazer isso é através do santuário. E Deus, então, mostra para Moisés que, para que isso acontecesse, deveria seguir à risca o que ele iria mostrar. E qual que é o modelo que aparece? O santuário celestial. Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que existe um santuário no céu. Então, hoje, Deus habita nesse santuário, Jesus está intercedendo ali, está cumprindo uma parte, né, do ritual desse santuário. Então, Deus mostra o modelo para Moisés, para que fale assim, olha, tem que ser igual isso aqui, desse modelo que você está vendo, de acordo com as medidas que eu vou passar para você, e depois orienta ele com todos os detalhes, até as roupas que precisam ser usadas, os utensílios que precisariam compor esse santuário. Então é muito incrível, né? Quando a gente olha esse nosso Deus, que é um Deus perfeito. E também fala aqui que o tabernáculo ele foi construído com doações do povo, né? Que mostra a participação ativa na obra de Deus. O povo trabalhando junto ali e, como você falou, né? O santuário terrestre. E isso é muito importante que saibamos, porque muitas pessoas, né, Anderson, não têm essa noção.
mas o santuário terrestre ele foi construído exatamente nos moldes do santuário celestial. Né, porque a própria orientação de Deus, faça conforme eu vou te falar, e um motivo tem, né? E isso nós vamos descobrir estudando o tempo do fim, né? Muitas pessoas pensam que não, que foi alguma coisa que construíram lá, que virou um templo depois e que destruíram e acabou, óbvio. O santuário foi, durante todo esse tempo, ele foi, né? Foi se perdendo isso. Mas o santuário celestial está lá, né? É importante que se diga isso. Exatamente. E é uma forma de Deus mostrar simbolicamente que o povo estava em pecado, o povo havia caído no pecado, mas Deus tinha a solução para o pecado. Então, cada situação ali, cada momento apontava para o sacrifício de Jesus e apontava para a solução que Deus daria, que Deus deu para o pecado. É igual eu falei aqui, a forma simbólica, né, na lição de ontem, né, do coração, falando sobre aqui a forma simbólica aqui do transplante. Eu usei um contexto aqui para tentar. Então, o santuário também é uma forma simbólica que Deus encontrou, uma forma didática, né, que Deus mostrou, uma forma prática ali, para que eles pudessem entender que mesmo na situação que eles estavam, numa situação de pecado, Deus estava ali, Deus estava preocupado com eles e Deus tinha um plano para salvar quem quisesse, né, do pecado, porque quem não quisesse receberia ali sua condenação. E dentro desse plano, nós chegamos também ao final do santuário celestial, do santuário terreno, né? E quando Jesus, então, ele morre, a morte de Cristo, a Bíblia fala que o véu se rasgou, né? Em Mateus, e é encerrado esse simbolismo, né? Esse simbolismo ele termina, pois Cristo ele iniciou aí o seu ministério, o santuário verdadeiro, né? Então ele deixa a terra e aí ele vai como o sacerdote, enfim, e o sumo sacerdote dentro do santuário celestial. Então o santuário celestial ele permaneceu, o santuário terrestre permaneceu aqui, né? Deus habitando no meio do povo, né? Deus fazendo a expiação dos pecados, e Cristo finaliza esse simbolismo, então dá um fim à morte, né? Ali, então, Cristo venceu toda a questão da morte. Com a morte de Cristo, nós temos o fim da morte. Ali a morte acabou. Ah, mas tem gente morrendo. Não, tudo bem, tem gente morrendo, mas só está morrendo aqui, né? Só está morrendo aqui. Cessa a necessidade de se matar cordeiros. Exato. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus morre ali, Jesus é apresentado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que é apresentado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus ele entrega a sua vida na cruz, então não tem mais necessidade de que cordeiros sejam mortos por sacrifício do pecado. Quinta-feira, então, cheios do Espírito de Deus. Êxodo 31, então ali nós temos a capacitação, né, das pessoas para o tabernáculo ali, o sábado como um sinal de santificação, e também as tábuas da lei. O que nós podemos tirar aí dessa lição de quinta-feira, Anderson? Interessante, né, esse título, cheios do Espírito de Deus. Eu já ouvi essa expressão, nossa, aquela pessoa ali, ela é cheia do Espírito de Deus. Por que as pessoas usam essa expressão? Quando é uma pessoa que geralmente ela é calma, ou é uma pessoa que é muito solícita, ou é uma pessoa que pratica a bondade com outras pessoas, então a gente fala, né? É uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E como que a gente faz, né, para a gente chegar nesse nível? Como que a gente faz para a gente chegar nesse ponto de ser cheio do Espírito de Deus? E é interessante que pela primeira vez nas Escrituras, né, ali em Êxodo a gente lê, né, que Deus encheria uma pessoa com o Espírito de Deus. O que seria? O que isso significa? Então ali fala que, eu vou até ler aqui, Bezalel foi capacitado para trabalhar artisticamente no tabernáculo.
ele foi cheio, ou seja, dotado de novas habilidades, entendimento e conhecimento para o trabalho artesanal necessário. Além disso, Deus concedeu a Oliabe e a muitos outros artífices o mesmo espírito para ajudar nessa obra. Exatamente. E como você disse, né? Isso mostra que Deus ele dá dons específicos para a sua obra, né? Sempre que nós falamos dos dons espirituais, e isso é muito importante que se diga, muitas pessoas, talvez não, com certeza, influenciadas por espíritos que não são de Deus, elas tentam fazer o quê? Trazer uma interpretação diversa aos dons que Deus dá, né? Mas que seja dito que Deus dá dons específicos para a sua obra, né? E detalhe, tem pessoas que às vezes vai para a igreja, Anderson, e tá lá, fica sentado, né? Fala, eu não sei fazer nada, eu não sei. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom. Você tem o dom da oratória, né? Você tem o dom da oratória, outros têm o dom que consegue se comunicar melhor, outros conseguem. Eu mesmo, eu não sou uma pessoa que eu saio, por exemplo, abraçando os outros. Não. Você é político, mas eu não tenho muito esse meu lado. Eu sou mais backstage. Eu gosto de ficar lá atrás, quieto na minha, né? A Priscila, minha esposa, ela gosta de ficar lá na recepção, cumprimentando, conversando. Eu já chego, subo lá para cima e fico quieto no meu canto. Mas cada um tem seu dom. Cada um tem seu dom. Tem pessoas que já não conseguem falar, mas a pessoa senta para dar um curso bíblico e o Espírito Santo entra ali na pessoa e, meu irmão, a pessoa fala que parece o Rodrigo Silva. Então, assim é isso que Deus capacita. Eu acho que tudo que nós vamos fazer antes, a gente tem que pedir a orientação divina e com certeza Deus vai capacitar, né? Essa questão da pessoa falar que não tem dons, ou talvez, né, acha que essa questão de você não ter uma oratória, ou às vezes você vê alguém lá na frente que desenvolve, que fala bem a oratória, e você fica ali tipo assim, poxa, eu queria ter esse dom também. Eu quero relatar aqui algo que aconteceu comigo. Eu fiquei um período fora da igreja. Nesse período que eu fiquei fora da igreja, algumas vezes eu ia na igreja e outras vezes foram me visitar. Os jovens, alguns irmãos da igreja foram me visitar em casa. E daí quando eu ia na igreja ou quando eu ia lá me visitar, daí era normal as pessoas falarem assim, Anderson, você está fazendo falta, volta para a igreja e tal. E isso, de certa forma, eu ficava constrangido, ficava um clima chato, né? Porque eu estava fora da igreja, estava vivendo uma vida no mundo. Então as pessoas falavam, aí às vezes eu ia na igreja, tinha vontade de ir na igreja, daí eu chegava lá, daí um irmão falava, volta, você está fazendo falta aqui e tal, daí eu ficava meio envergonhado, meio constrangido. E tinha um irmão na igreja chamado João Lucassim. E esse irmão, ele vinha até mim, ele parava na minha frente, ele olhava nos meus olhos, ele respirava fundo e abria os braços e me abraçava. Aí ele me apertava, ficava alguns segundos ali, e daí ele soltava, e eu ficava esperando o que ele ia falar, aí ele virava as costas e ia. Ele só me abraçava. E por incrível que pareça, eu me sentia abraçado por Jesus. E toda vez ele fazia isso. Toda vez ele fazia isso. Então, quer dizer, um simples abraço. O dom de abraçar. Aí depois que eu voltei para a igreja, eu falei para ele, aí eu contei o testemunho, eu falei, irmão, eu lembro das pessoas falando, eu lembro das pessoas dizendo que eu tinha que voltar para a igreja, mas o abraço dele... Que era o que pegava. Que marcou o simples abraço. Às vezes a gente fica pensando, né? Estar lá na frente, desenvolver alguma coisa, desenvolver um ministério, né? Não, eu já fui em cultos, Anderson, que pessoas extremamente simples pregando com uma oratória que não é nada assim, né? Uma oratória rústica, mas com a vontade, com o português sofrível, mas com a vontade. E já vi pessoas sendo falar, melhor pregação que eu já vi na minha vida. E aí? Exato.
né? Então, E tem projetos maravilhosos. Por exemplo, esse dia eu estava vendo e um grupo lá, eles compram rosas, e daí eles vão numa avenida movimentada, numa capital do país, e eles entregam rosas com textos bíblicos para prostitutas. Então, assim, entregar a rosa com verso bíblico. Já vi projetos já de mulheres que se reúnem para fazer pão ou para fazer bolacha para entregar uma mensagem bíblica nas casas. Então, às vezes a gente fica achando que a gente precisa fazer o tradicional, né? E na verdade não. O Espírito ele se manifesta de várias formas. Então, estar cheio do Espírito não necessariamente, talvez, é que você precise estar na frente de um público, que você precise estar... Não. É você deixar o Espírito te usar da forma que ele quer te usar. Vamos seguir aqui, porque ainda na quinta-feira se falou do sábado como um sinal de santificação, né? Que o sábado é apresentado como um sinal eterno entre Deus e o seu povo, né? Lembrando que o Senhor quem o santifica. Ezequiel 20, de 12 a 20. E, bom, o sábado, né, é o sinal, né, daqueles que no fim dos tempos, né, Satanás se irou, né, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, mas ele é apresentado como esse sinal eterno entre Deus e seu povo. E está claro isso pelo que sofreu, né, esse mandamento de Deus até o presente momento, né? Se nós formos pegar de lá de trás até agora, né, são poucas as pessoas que têm isso como uma verdade divina, né? O sábado mostra que Deus ele é o Criador, mas também mostra que ele é o Redentor. Exato. E nós temos também aqui as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, em pedra, simboliza então a permanência, a imutabilidade, guardada sobre o propiciatório, né? E revela a harmonia entre a justiça e a misericórdia de Deus. Isso aí. Muito bem. Chegamos então ao final de mais um estudo da lição. Nós agradecemos muito vocês e agradecer e pedir que vocês, né, curtem a nossa página da Igreja Adventista Central de Guaíra e ASD Guaíra. Também ative os sininhos das notificações lá. Nós temos muito conteúdos, nós temos os nossos domingos especiais, os domingos às 19h15, também os nossos cultos aos sábados a partir das 10 da manhã e o programa Ensinos de Jesus, todas as terças-feiras também temos programas ao vivo e agora também o nosso Conectados na Lição. Anderson, obrigado, que Deus abençoe. E eu quero lembrar também, você que os cortes dos dias do estudo da lição, você pode encaminhar no grupo da classe da lição da Escola Sabatina, você pode encaminhar para os seus amigos, colocar no grupo da família, e não esqueça de curtir também no Instagram, né, e também no YouTube, também os cortes da lição da Escola Sabatina. Ora para nós finalizarmos, Fábio? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita e o Senhor nos guarda e nos protege. Esteja com todos aqui e também os que estão em casa. Agradecemos por tudo. Pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.